Eu sou Wagner Merige, sou escritor, poeta, jornalista, também sou produtor cultural, faço a gestão cultural de um projeto educativo que chama-se Minha Vida Mobile, que capacita estudantes e educadores para a produção de conteúdo audiovisual com os aparelhos celulares. E estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história na literatura, a minha história que já tem 5 livros, eu já publiquei 5 livros da minha autoria. O mais recente do ano passado, de 2015, chama-se Cidade em Transe, meu primeiro romance. Antes dele eu lancei Viagem a Minas Gerais, Movimento, Educação e Comunicação Mobile, Torpedos e Turnê do Encantamento. São 3 livros de poesia, um educativo e um romance. E estamos agora trabalhando no lançamento, na apresentação de uma antologia, do qual eu sou organizador e também participante, que é o livro São Paulo em Palavras, um livro que reúne 26 autores de vários estados, de várias cidades, que cada um, como um morador da cidade de São Paulo, reflete sobre os seus pontos de vista sobre a cidade, sobre essa metrópole maravilhosa, incrível, pungente, ao mesmo tempo violenta, misteriosa, que é São Paulo. Esse sou eu. O livro São Paulo em Palavras é uma antologia onde os 26 autores tiveram a liberdade de escrever sobre o que quisessem do ponto de vista de contar a São Paulo em suas palavras. Então nós temos, uma antologia, tem conto, tem poesia, tem crônica, tem cinema, em narrativas com muita visualidade e semiótica que dá uma impressão de que você está vendo um filme ao lê-los. Então esse livro ele é muito interessante porque reúne pessoas da universidade, dos movimentos sociais, poetas, gente que já está trabalhando com literatura mais profundamente, tem cineastas, tem uma prostituta travesti e doutoranda em letras na Unicamp, que é a Amara Moira. Nós temos o Alessandro Buzo, que é um grande poeta e agitador da periferia de São Paulo, autor de mais de 30 obras contando suas antologias. E entre esses autores a gente tem a participação do saudoso Mário de Andrade. E aí muitas pessoas podem perguntar assim, Mário de Andrade, como que ele está no seu livro se ele já morreu há mais de 70 anos? Pois é, o Mário de Andrade é o pai de todos nós, é um escritor que abriu os caminhos para muitos escritores brasileiros, com a sua liberdade e ao fazer parte do movimento modernista, eles expandiram as fronteiras da literatura no Brasil. Então Mário é a nossa referência maior. Mário tem um livro incrível chamado Pauliceia Desvairada, da qual os poemas que estão nesse livro foram retirados, e Mário de Andrade, que caiu em domínio público no ano passado. Então isso nos permitiu trazê-lo para o nosso livro, com uma reverência muito grande, com esse amor, essa admiração e também com essa liberdade de colocar ele junto com escritores vivos, né? É um livro que a gente tomou alguns meses para fazer, mas a gente pensa que é um livro que a gente conseguiu fazer um trabalho que vai ecoar por muitos anos em homenagem a São Paulo e como referência também na literatura que é feita sobre a cidade de São Paulo. Ela tem vida, ela tem arte, ela tem suor, ela tão judiada e esquecida, sempre será lembrada em época de eleição. Mas quem de fato a ama é quem nela vive. Tem gente de posse que tem medo dela. Pro Datena, na TV e Ibope. Ela é mais do que procura o candidato, ela é mais do que mostra a TV. Ela está em toda parte, mas é sempre única. Ela é linda. Seu nome, Periferia. Eu sou de Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte, me criei lá, me formei em comunicação, depois fui morar em Londres e há 11 anos eu moro em São Paulo. Uma cidade que sempre me instigou muito e que me fez me apaixonar e querer viver a aventura de viver e de criar e de produzir nessa cidade.
E há muito tempo que eu trabalho na coletividade com vários escritores, e a ideia sempre foi fazer coisas que sejam importantes para o nosso leitor, o leitor que está mais próximo da gente, né? E aí, com a proximidade do aniversário de São Paulo, a gente começou a discutir de que forma que a gente podia, vamos dizer assim, contar um pouco da nossa história para essa cidade. E aí surgiu o São Paulo em Palavras. A partir dessa ideia, a gente pensa que as palavras não vão ficar só em São Paulo. Depois disso, quem sabe a gente expanda para outras cidades, como Belo Horizonte em palavras, Rio de Janeiro em palavras, Recife em palavras. Quem sabe a gente possa expandir para outros países e de repente falar de Tóquio em palavras. Mas enfim, é uma semente, é uma aventura, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira muito séria de falar de uma cidade que tem tantos bons escritores, tem tantas boas histórias, mas eu acho que cada um aqui soube captar com muita sensibilidade a diversidade dessa cidade, essa cidade que é tão interessante e que seria muito, muito difícil uma pessoa só captá-la. Então, por isso, a gente tem um time aqui bem afinado e, ao mesmo tempo, bem diverso, de 26 autores. Os primeiros convites foram feitos por volta de setembro do ano anterior, né? Ou seja, a gente vem trabalhando com esse convite desse projeto há mais de 6 meses, né? Então, foi o tempo de ir percebendo quem poderia compor um bom time, quem estaria disponível para participar dessa obra. E um foi convidando o outro, e a partir de uma pauta, assim, olha, cada autor vai ter 6 páginas, cada um vai ter a liberdade de escrever da forma que quiser. Então, assim, a gente foi, vamos dizer assim, essa obra ela foi ganhando corpo junto. Alguns textos aqui até não são inéditos, mas 90% deles são inéditos. E parece que as pessoas entraram no clima de construir essa obra de uma forma coletiva e junto. Então, os textos foram nascendo junto, mas cada um falando de uma coisa. Um falando de um personagem, o outro falando dos bairros que foram interessantes, o outro contando a história, a outra contando a história das 4 gerações de mulheres em São Paulo, uma outra pernambucana trazendo a sua visão de mulher negra, feminista e que vive na periferia para esse livro. A Selma Maria, com suas brincadeiras com as palavras, vem trazendo a sonoridade das palavras de acordo com também os lugares e as paisagens de São Paulo. Nós temos o José Santos, que é um grande escritor, que traz receitas de comidas de vários bairros da cidade para o livro de uma forma em haikai e poeticamente. A gente tem o Fábio Bardella falando de cinema, de um olhar cinematográfico. A gente tem a Érica Balbina também, que é uma jornalista cineasta que faz um cinema falado. A gente tem a educadora Roberta Scatolini, que traz uma visão de quem atravessa o corredor norte-sul constantemente e sabe quão duro é essa paisagem e esse caminho. Enfim, São Paulo é toda essa diversidade, e eu acho que o livro traz isso, com muita alegria, com muita vibração, mas também com crítica, porque a cidade também não é só alegria, não é só paz, né? Ela é muito violenta, ela é muito hostil, ela é muito cinza, mas acho que a literatura ajuda a construir uma cidade mais interessante, mais humana, mais rica. Tem cidade que parece adolescente. Aumenta o corpo a todo momento, parece bolo cheio de fermento. A gente sempre espera que os leitores leiam. A primeira coisa é que a gente encontre leitores. Isso é uma coisa que a gente também trabalha, e eu trabalho com isso, né? Em segundo lugar, a gente espera que essas obras sejam relevantes para quem leia, que elas toquem os corações das pessoas, que elas provoquem reflexões boas ou ruins, mas que gerem movimento, né? E em terceiro lugar, eu espero que as pessoas, diante dessa obra, do São Paulo em Palavras, ela procure conhecer o trabalho dos outros escritores, ou dos escritores participando dessa obra, porque são escritores incríveis. Eu estou tendo aqui a oportunidade de representá-los um pouquinho, mas é muito legal, muito importante dizer o nome de cada um deles e falar de que assim, é uma honra para mim ser organizador dessa obra, porque eles são todos pessoas que eu admiro, né? O Alessandro Buzo, o Alex Richard, a Amara Moira,
Ana Maria Gonçalves, Andréa Pelagage, Bruno Brum, Bruno Almeida Maia, Daniel Arruda, Denis de Oliveira, Érica Balbino, Fábio Bardella, Gu Tramontim, Janaína Abreu, Jennifer Nascimento, João Diniz, Jonas Workman, José Santos, Lívia Prado, Paulo Rafael, Pedro Gabriel, Roberta Scatolini, Selma Maria mais Nina Anderson, Vanessa Farias e o glorioso Mário de Andrade. É uma honra estar junto com essas pessoas, ter tido a oportunidade de juntá-las. Certamente vamos ouvir falar muito delas, tenho certeza, sim, são grandes escritores. Então é uma obra muito legal, muito interessante, que vai agradar gregos e troianos, paulistanos e paulistas, baianos, mineiros, cariocas, brasileiros, gringos. Enfim, é uma grande aventura por São Paulo. Se São Paulo é selva, quero conhecer a fauna, a flora, deitar na relva, nadar no rio, colher amora. Se São Paulo é selva, vida é como semente, aflora, com risco, com perigo, com uma força que não se esgota. Se São Paulo é selva, a luta não morre, renova, como um milagre de vida, luz na aurora. Eu sou a alegria dos bandos, eu sou a energia das manadas, sou a vida que nunca seca, a alma das florestas, sou a algazarra dos que caçam, sou a chama dos que amam, sou a natureza que se manifesta em vida e festa.